Olá de volta as pessoas, e este é o vídeo da aula, já não sei mais nem que aula é, aula 8, aula 9. Então estamos na aula 9, certo? E na aula passada a gente falou disso aqui, de como passar os parâmetros com aquela funçãozinha lá. E agora eu trago essa novidade, eu fiz uma postagem no Facebook e o Anderson Pires, ele postou isso aqui, que eu posso usar também o for each, que é um laço de repetição. Eu já comentei aqui, mas achei super interessante, porque esse for each ele vai percorrer o post e vai retornar a chave com os valores, certo? Ele colocou aqui dessa forma, mas eu dei uma ajeitadinha aqui pra gente poder testar. Então eu coloquei o for each, botei post lá, post aqui, né? For each post as key passando o value. Aí eu botei key e armazenei o value dentro da key e depois dei um echo em key e br pra gente poder ter a quebra de linha. Depois que eu testei, eu fiz aqui um teste já. Eu tô continuando o teste, remandando o teste e está passando tudo direitinho, não tem problema, certo? Então, é tanto que a gente... não está passando o teste. Vamos adicionar um... Vamos adicionar um item aqui para ele ficar uma estilização diferente. E a gente vê que está passando de fato os dados. Então, ó, item por item sendo passado aqui sem problemas. Lógico que isso aqui teria que a gente pegar, tratar, enviar para um banco, certo? Teria que manipular isso aqui. Mas por enquanto, essa é uma nota que eu trago para vocês. Outra nota interessante é que cada variável dessa aqui fica em torno aí de 50 KB na programação. Então 20 variáveis dessas aqui pode dar aí em torno de 1 MB de dados. Só que computador, né, gente, é para processar. A gente tem potência para isso. Contudo, se a gente considerar aí um volume muito grande de acesso, digamos assim, 1 milhão de acessos por dia. Então, se a gente fizer isso aqui, a gente acaba economizando aí espaço, certo, de memória. É um fato, e esse fato foi trazido por um colega nosso lá do grupo. Deixe-me ver aqui o nome dele. É o Juninho de Luca, certo? Então fica aí a dica de Juninho. E é isso, vamos continuar com a nossa programação. A gente vai aqui para a aula 9 e eu repensei o uso da aula 10. Eu iria introduzir as variáveis, como é que eu posso dizer aí, o estudo dos STRs da vida, para a gente poder manipular nossas variáveis, certo? Só que eu percebi uma necessidade na aula 8 que não foi passada, não foi informada, e é um erro de quem começa a utilizar formulários. Na internet, na web de forma geral, a gente sabe que existe a tabela binária, né? Então todos os dados que passam no computador é 010101. E o computador converte isso por binário, agrupa, né? Então fica 0000 é o 0, 0001 é o 1. Quando a gente digita tipo A, é 1010. Então esses códigos ficam agrupados de forma que a gente possa utilizar normalmente o nosso teclado, mas de forma geral ele faz essa conversão, esses cálculos. E aí o que acontece? Esses cálculos eles são convertidos para a tabela ASCII, certo? Que é um conjunto de caracteres, vou botar aqui ASCII. É um conjunto de caracteres decimais que você consegue converter, né? E o PHP ele trabalha com a tabela ASCII, ele trabalha com os caracteres. Você consegue converter para ASCII, inclusive, sem problemas. A tabela ASCII tem o código na forma decimal. Peraí, deixe-me pegar aqui uma referência. Pronto, a decimal, hexadecimal, binário e octadecimal. Então assim, você consegue tem até uma tabela de conversão para HTML.
tá aqui, decimal, não sei o que, e HTML, que você consegue pegar alguns caracteres especiais pela referência. Então você consegue pegar, tipo, muito usado para pegar o cedilha, quando é um acento especial, você passar a referência dele, não o cedilha em si, certo? Só que aí, quando a gente está preenchendo os nossos dados do cadastro, eles podem chegar no PHP todos tronchos, por N motivo. Porque pode haver uma decodificação que está incluída, algum cabeçalho errado incluído na página. 2, pode estar salvando, a página pode estar sendo salva com alguma formatação escondida que ninguém consegue ver, também chamada como decodificação em boom. E isso era muito comum, esse tal de boom era muito comum no Dreamweaver, que era um software da Adobe, ainda é, né? Para fazer aí para a gente poder trabalhar. Eu faço até uma recomendação, se alguém usa Dreamweaver, por favor, desista do Dreamweaver, pelo amor de Deus. Não é útil, não tem utilidade. Em 2008, eu estava vendo esse fórum, e aqui fala que se você tem, no caso do FT8, ele salva o FT8 sem o boom, ou com o boom. Com o boom, no caso, isso salvo como tabela de caracteres ASCII. Ou seja, se você salvar uma página com esse tipo de documento, com esse tipo de dado, esse tal de boom, hoje em dia todos os decodificadores de códigos mais atuais, essas IDEs de hoje, nenhuma delas salva em boom, certo? Mas o PHP Storm da IntelliJ, por exemplo, tem uma opção nas configurações que você pode remover os booms da página, porque você, apesar de não decodificar com a página salva em boom, você pode pegar uma página que está com erro, que está com boom, e começar a utilizar e começar a dar problema. Então eu recomendo que vocês utilizem no HTML esse char7 UFT8, certo? E no PHP vocês vão começar a adicionar cabeçalhos no PHP. E o FT8 é o nosso... o barulho. E o FT8 é um tipo de codificação binária Unicode que permite variável, que é um tipo comprimido, tá? Não vamos entrar em detalhes, eu não sou especialista em UFT8, eu não quero passar nenhum dado sobre isso exclusivamente. Eu quero dizer que você vai precisar utilizar um char7 no PHP para poder ele não dar problema. Então sempre que você tiver passando dados aqui no cabeçalho, você coloca isso aqui. E se você for inserir em alguma base de dados, é muito importante que você consiga colocar, definir esse char7 na base. Então se for uma conexão com MySQL, você consiga definir o FT8 no SQL. Se for uma conexão PDO, você consiga passar o FT8 aqui na conexão PDO. Se for uma conexão ZF2, consiga passar aqui. Então assim, e não importa, né, que tipo de conexão você está fazendo ali na sua base de dados. A maioria dos scripts que fazem conexões com base de dados, e a maioria dos ORMs, que são classes que fazem para você a maior parte do trabalho com base de dados, todas têm em sua configuração como você definir esse padrão, esse parâmetro, que te dá acesso a setar, né, todo o dado que entrar no banco de forma UFT8. Se não, você vai ter problemas, certo? Pode entrar no seu banco algum caractere assim triangular, estranho, e aí você questionar e não ter como resolver, perder dados. Então assim, é importante colocar isso no script, é importante colocar isso no HTML, só que é a primeira vez que eu vejo na minha vida alguém recomendando colocar isso no formulário. Accept char7 UFT8. Isso aqui não é necessário, tá, pessoas? Mas se tá aqui, eu vou até dar um Ctrl C e vou colocar, porque deve ser importante, ou deve ser, né, interessante usar. Dito isso, eu acho que eu vou terminar por aqui, porque
realmente eu só iniciei essa aula para falar sobre esse cabeçalho. Existem outros cabeçalhos que a gente pode estar incluindo aqui. Porém, eu só vou comentar sobre esses cabeçalhos quando a gente começar a falar sobre data, hora, tempo. Então, quando a gente começar a falar sobre o tempo, vai ter um cabeçalho aqui para poder definir onde a gente está, para poder saber que a gente está em São Paulo, ou quero pegar o fuso horário de São Paulo, quero pegar o fuso horário, sei lá, dos Estados Unidos. A gente pode fazer isso aqui. E para exibir erros, certo? A gente tem que definir uma variável, por exemplo, para a gente poder estar exibindo os erros ou escondendo os erros, se a gente quiser, certo? Então é isso, até a próxima, tchau!